país norte-americano estão fechados, como, por exemplo, visitas à Estátua da Liberdade, fazendo com isso daí de que todos saibam do caráter que a política imprime numa democracia. Afinal de contas, esses aspectos legais discutidos no Poder Legislativo fazem com que, por que não dizer, se não a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos, mas possa ter esse impacto realmente que há para que aquela democracia norte-americana fique comprometida com tudo aquilo que está pautado de informações para o trâmite normal da vida daquela democracia. Mas quero aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, fazer um registro expressivo daquilo que ocorre aqui no estado do Ceará. Em torno de 140 mil cearenses deixaram a extrema pobreza entre os anos de 2012 e o ano anterior, 2011. Foram dados divulgados pelo órgão que acompanha a pesquisa e a estratégia econômica no Ceará, que é o IPES. No ano passado, 2012, haviam no estado do Ceará cerca de 746 mil pessoas nessa condição, número que representa uma redução de 15,8%, frente aos 886 mil habitantes extremamente pobres registrados no ano anterior. Em todo o país, a queda no mesmo intervalo foi de mais de 1 milhão de brasileiros, representando o recuo de 14%. Um total de 6,5 milhões de pessoas permaneceram nessa condição em 2012, enquanto no ano anterior o número era de 7,6 milhões de habitantes. A extrema pobreza é caracterizada pela renda familiar per capita de até R$ 75. Estudiosos do assunto, como o professor Carlos Eduardo Marino, da Universidade Federal do Ceará, coloca que a redução da extrema pobreza tem representado um avanço expressivo, embora a quase totalidade das pessoas que saem dessa faixa passem para a condição de pobreza, quando a renda é de até R$ 150, carecendo ainda de assistência fundamental pelo poder público, quer local, quer regional ou quer da nação. Conforme o pesquisador do Laboratório de Estudos da Pobreza, da UFC, professor Carlos Eduardo Marino, o programa Bolsa Família tem ajudado a reduzir os índices de extrema pobreza, mas não é a solução para o problema a longo prazo. Esse é o pensamento do estudioso, que, entretanto, vejo que é imprescindível, principalmente para aqueles que vivem no norte e nordeste brasileiro, o programa de transferência de renda para que faça com que as pessoas possam ter o mínimo necessário para, como aquilo que o presidente Lula disse há mais de 10 anos atrás, em 2003, no seu discurso de posse à presidência da República, que os brasileiros não ficassem sem poder fazer uma única refeição que o fosse por dia. Então, isso daí foi uma das formas de que, com o programa Bolsa Família, ocorreu essa libertação de boa parte daqueles que viviam marginalizados e depois foram caracterizados como da extrema pobreza e pudessem ascender, não a uma classe que tivesse um consumo muito grande ou um poder de consumo maior, mas que pudesse ascender a uma condição de, pelo menos, conseguir viver melhor a partir de melhores condições, inclusive de subsistência, como é o caso da alimentação. Mas gosto de dizer que a principal forma de combater a pobreza no Ceará e no Brasil é o investimento em educação, em diferentes níveis, incluindo aí o ensino profissionalizante. Precisamos investir no capital humano. Por conta da educação ainda deficiente, há a justificativa que diversos trabalhadores cearenses ainda têm baixa produtividade e, com isso, a consequente baixa de salários. Expresso dessa forma, de que o governo do estado do Ceará, que em 2007 não tínhamos uma única matrícula na rede de ensino profissional no estado do Ceará,
e que podemos agora, com o fortalecimento do IFCE a nível de governo federal e a sua instalação de diversos campos no estado do Ceará, mas fundamentalmente com a construção e já colocação em funcionamento para a sociedade cearense das mais de 95 escolas profissionalizantes já construídas e inauguradas, e com a matrícula de quase 35 mil alunos dentro dessa rede de ensino técnico, tecnológico, com formação profissional para o mercado, principalmente vendo as características de cada um dos locais aonde estão situadas essas escolas, tem sido forma determinante para que possamos preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho e daí sim, ele, que já é selecionado após uma consulta a todos os seus indicadores nos últimos anos do ensino fundamental, para que possa formar dentro do ensino profissional aqueles que têm um maior nível de resultados obtidos ao longo de toda a sua vida escolar, bem como também aqueles que têm uma vocação natural e característica para fortalecerem-se ao ingressar no mercado de trabalho. O estudioso professor Marino ainda afirma que a tendência é que continue a diminuição da extrema pobreza nos últimos anos, ou melhor, nos próximos anos. Mas é claro, quando for reduzindo esse número, a tendência é que seja mais difícil reduzir o índice no ano seguinte. É evidente que se a cada ano se aumenta o número maior de ascensão dessas pessoas, vai se diminuindo e com isso daí vai dificultando para que haja a ascensão de um maior número de pessoas. No país, a desigualdade de renda registrou queda em 2012, apesar de o desempenho da nossa economia, como todos sabemos, ter sido considerado fraco. O PIB aumentou 0,9% no ano passado, não chegou à casa de 1%, enquanto a renda per capita das famílias cresceu em média 7,9%, bem acima, portanto, do conjunto das riquezas nacionais geradas no país. As famílias mais pobres, em especial, conseguiram evolução na renda maior do que a média, 14% entre os 10% mais pobres da população. Os dados do IPEA, que estão presentes no estudo das 2 décadas de desigualdade e pobreza no Brasil, medidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, divulgada recentemente. 3,5 milhões de pessoas saíram da pobreza em 2012 e 1 milhão da extrema pobreza. Em um ano em que o PIB cresceu pouco, para a pobreza, o fundamental é o que acontece na base, cuja renda cresceu a ritmo chinês, conforme afirmou o presidente do IPEA. Isso é importante se registrar, porque aqui no estado do Ceará também vimos até pouco tempo atrás dados que foram demonstrados pelo CineDT, que foram também batidos ao longo dos últimos tempos, recordes na geração de emprego no estado do Ceará. E digo e afirmo, e não tenho medo de errar, se não fora os investimentos públicos feitos na tentativa de formar uma infraestrutura necessária para que o estado do Ceará possa ter essa forma de procurar desmistificar de que quem é pobre tem que permanecer na pobreza, os indicadores do estado do Ceará não teriam crescido nessa mesma ordem de grandeza. Mas tenho a convicção de que, com uma política acertada como aquela que está sendo construída pelo governador do estado do Ceará, Cid Gomes, liderando esse processo nos últimos 8 anos, e que tem procurado fortalecer tanto uma nova forma de se gerar riquezas no estado, com a perspectiva da refinaria e com a consolidação da siderúrgica, serão fundamentais para que o estado do Ceará possa ter essa condição de estabelecer para um cenário futuro um desenvolvimento que conjugue crescimento econômico e melhoria da qualidade de vida da sociedade do nosso estado do Ceará. Mas quero aqui ainda, senhores, antes de encerrar meu pronunciamento, comentar sobre a Comenda Beniveras do Sindiconvecções. A outorga da Comenda Beniveras, promovida pelo Sindicato das Indústrias de Confecção de Roupas e Chapéus, de Senhoras do Estado, Sindiconvecções, e do Sindicato da Indústria de Confecções de Roupas de Homem e Vestuário do Ceará, Sindiroupas, ocorrerá nesta sexta-feira, dia 4
de outubro, às 20h30, no Salão Mar do La Maison Dunas. Este ano serão agraciados com a comenda o empresário Carlos Pereira de Souza, diretor-presidente do Grupo Del Rio, e a liderança empresarial, e agora emprestado para a Prefeitura de Fortaleza, como secretário da Executiva Regional do Centro de Fortaleza, Francisco Regis Cavalcante Dias. O ex-governador do Ceará, Beni Veras, além da carreira política, teve atuação importante no setor de confecções do Estado, tendo passado por empresas importantes para o desenvolvimento industrial do setor no Ceará. Destaco ainda que, durante a solenidade, nosso secretário de Saúde do Estado do Ceará, Ciro Gomes, irá proferir palestra sobre a conjuntura político-econômica brasileira. O evento contará ainda com a presença de autoridades importantes do segmento empresarial, destacando-se também o presidente da FIEC, Roberto Macedo. O Cine Confecções, que é presidido pelo dinâmico e visionário empresário Marcos Vinícius Rocha Silva, tem como missão a representação da categoria econômica industrial de confecções do nosso Estado. O Cine Roupas, dirigido por Adriano Monteiro Costa Lima, representa o setor de vestuário, visando atender às suas necessidades, promovendo o desenvolvimento político, econômico e social, consolidando o fortalecimento e a união da categoria. Ambos desenvolvem ações que compreendem assessoria de moda, missões, workshops, cursos, entre outras atividades, cuja temática seja a valorização da moda no segmento da nossa economia. Portanto, registro aqui, amanhã, a condecoração com a comenda Beni Veras, do Cine Roupas e do Cine Confecções, ao empresário Carlos Pereira de Souza, do Grupo Del Rio, e ao Regis Dias, como autoridade política, que hoje está à frente da Secretaria Regional do Centro da cidade, fazendo um papel que vai ao encontro daqueles que procuram confiar nesse segmento que está instalado no centro da nossa capital Fortaleza e que tem um impacto sensível na geração de divisas para o Estado do Ceará, notadamente no ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, é que viemos render aqui essa homenagem também ao Cine Roupas e ao Cine Confecções. Inclusive, sediaremos aqui no início do mês de novembro, mais precisamente no dia 7 de novembro, uma sessão solene em homenagem a esses sindicatos pela atuação marcante e decisiva que tem junto a essa atividade profissional e empresarial, que é uma das que mais contribuem para o desenvolvimento do Estado do Ceará através das divisas que são geradas pelas suas receitas. Era isso, senhor presidente. Agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.